Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou explicar para vocês sobre o sistema cardiovascular, que é também chamado de sistema circulatório. Eu gosto de usar o termo circulatório, acho que é mais fácil de entender. Então, o sistema circulatório cardiovascular, ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Aí no livro, onde vocês vão fazer a cópia, a gente tem a representação aí do sistema circulatório, né? Então, assim, o sistema circulatório, ele é responsável pela circulação do nosso sangue. Nós temos o coração, que é um órgão responsável por bombear, é como se fosse uma bomba, que vai impulsionar o sangue a todas as partes do nosso corpo. O sangue, ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Uma das funções importantes do sangue no nosso corpo é carregar para todas as células o gás oxigênio, que vem da respiração, e carregar também para todas as células os nutrientes que vêm da digestão dos alimentos. Todas as células do nosso corpo precisam receber oxigênio e nutrientes, e quem vai levar isso é o sangue. O sangue também vai carregar de volta, vai trazer de volta tudo aquilo que for lixo das células, que a gente chama de excreção, e vai trazer também o gás carbônico, que é produzido pelas células do nosso corpo, que o nosso corpo não utiliza. É o gás que nós eliminamos ao respirar, o gás carbônico. Então, ele leva oxigênio e nutrientes e ele traz de volta o gás carbônico e toda a sujeira das células. Bem, o sangue também, a gente vai ver que ele é composto de células. Eu vou dar uma lidinha com vocês nessas páginas para falar um pouquinho depois sobre o sangue. Então, olha só, todas as partes do corpo precisam de nutrientes e de gás oxigênio. Você já pensou como essas substâncias chegam, por exemplo, aos dedos dos pés? É o que eu falei para vocês. Todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio e nutrientes. Como é que chega até as células dos pés? Através do sangue. Transportar nutrientes e gases. O sangue, os vasos sanguíneos e o coração formam o sistema cardiovascular ou circulatório. Juntos, possibilitam que nutrientes, gases e outras substâncias sejam distribuídos e transportados para o corpo. O sistema cardiovascular ou circulatório. A figura ao lado representa o sistema cardiovascular, também chamado de circulatório. O sangue é um líquido vermelho e viscoso que circula por todo o nosso corpo. Ele é vermelho, pessoal, porque ele é formado por células. Uma das células é vermelha, são as hemácias. Então, essas hemácias, essas células vermelhas, dão essa coloração vermelha. A gente vê aí na imagem, ó, sangue vermelho e a gente vê também azul. Não existe sangue azul. Ele é feito nos livros de medicina, nos livros de ciência, para representar o sangue rico em oxigênio, ele é aquele que está vermelho. E o sangue rico em gás carbônico, ele está representado pela cor azul, mas não existe, tá? Todo o sangue é vermelho. O coração é um órgão que mantém o sangue circulando. Ele está localizado na caixa torácica, entre os dois pulmões. Então, as costelas protegem o nosso coração, ele está no meio dos dois pulmões, tá? E ele serve como se fosse uma bomba para mandar sangue por todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue circula. Então, é o caminho que o sangue faz. A gente pode dizer que são os vasos sanguíneos. O sangue. Os nutrientes absorvidos no intestino e o gás oxigênio absorvido nos pulmões se misturam ao sangue e são transportados e distribuídos para todo o nosso corpo. Também é o sangue que transporta o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do corpo. É o que a gente já conversou. O sangue vai levar oxigênio e vai levar também os nutrientes que vêm da digestão. O sangue vai carregar de volta, vai trazer para que a gente possa eliminar o gás carbônico, ele vai levar até o pulmão, para que a gente elimine o gás carbônico através da expiração, e também vai trazer de volta tudo aquilo que não presta, a sujeira do corpo, que depois vai virar urina, que já é um assunto de um outro sistema. Vou falar um pouquinho sobre o coração. Opa, perdi a página. Peraí, gente.
O coração é um órgão muscular que contrai e relaxa independente de nossa vontade. A cada contração do coração, um pouco de sangue é impulsionado desse órgão para os vasos sanguíneos. Você quer saber qual é o tamanho do seu coração? Geralmente, o coração de cada ser humano é do tamanho aproximado de sua mão fechada. Então, se a gente fechar a nossa mão, esse vai ser mais ou menos o tamanho do nosso coração. O tamanho desse órgão, portanto, varia de indivíduo para outro. O coração de uma pessoa adulta tem cerca de 300 gramas. Batimentos do coração. Quando o corpo está em repouso, o coração de um adulto bate em média 70 vezes por minuto. A cada contração, cerca de 70 mililitros de sangue são bombeados para os vasos sanguíneos. Então, podemos calcular que em apenas um minuto o coração bombeia por volta de 5 litros de sangue. Em momentos de atividade física, no entanto, o coração bate mais rápido e mais forte e o número de batimentos cardíacos pode até dobrar. Vaso sanguíneo. Existem muitos vasos sanguíneos no corpo. Os vasos que conduzem o sangue que sai do coração para outras partes do corpo são chamadas artérias, que são aqueles representados por vermelho na página anterior, e é o sangue rico em oxigênio. Os vasos que conduzem o sangue do corpo todo para o coração são chamados de veia, representados em azul na mesma figura, que é aquele sangue cheio de gás carbônico. A gente chama de sangue venoso. Não é venenoso, não, é venoso. Uma de nossas artérias pode ter em alguns trechos pouco mais de 3 centímetros de diâmetro em uma pessoa adulta, mas há vasos que são mais finos que um fio de cabelo. Esses vasos são chamados de capilares. Outra coisa que eu queria mostrar aqui no livro é um experimento que dá para você fazer aí na sua casa e que é bem interessante, que a gente mede a pulsação. Cada vez que o coração bate, ele impulsiona o sangue pelos vasos. Esse movimento pode ser percebido por meio da pulsação. Cada pulsação corresponde a um batimento do coração. Nessa atividade, você vai medir a sua própria pulsação. Você vai precisar de um relógio. Então, sente-se e descanse por pelo menos 2 minutos antes de começar. Coloque os dedos, indicador e médio, sobre a parte interna do punho. Você vai ter que procurar. A gente tem que procurar onde está no nosso, onde a gente sente a pulsação. Você tem que ir colocando até você sentir. Você sente geralmente uma pulsação, como se você sentisse mesmo os batimentos do coração. Essa é a pulsação, tá? A gente poderia contar as nossas pulsações dentro de 1 minuto para ver quanto que está os nossos batimentos cardíacos. Então, vai procurando, às vezes está mais para cima, às vezes está mais para o lado. Nessa região aqui você vai achar a sua pulsação. Da mesma forma, a gente consegue também ver as pulsações no pescoço. Tá? É muito comum quando vem um bombeiro socorrer alguém. A primeira coisa que eles fazem é ver a pulsação, para ver se a pessoa está viva ou não, tá? Eu vou trocar de livro só para explicar umas coisas para vocês, ó. Veja bem, nós temos os vasos sanguíneos que transportam o nosso sangue. O nosso sangue, ele é formado de plasma, que é uma parte líquida, que contém proteínas, é o plasma. É a imagem que você tem aí na folhinha, ó, o plasma, né? O plasma, no caso que ele foi separado do restante das outras células. O que mais que tem no sangue? No sangue nós temos os glóbulos vermelhos, tá? São chamados de hemácias também, que são essas células que dão a cor vermelha ao sangue. O que os glóbulos vermelhos fazem? Eles são os responsáveis pelo transporte do gás oxigênio, do gás carbônico por todo o nosso corpo. E eles também são eles que carregam as coisas ruins que não prestam mais. Nós temos no sangue os glóbulos brancos, ó. Também são chamados de leucócitos. Quando a gente vai fazer exames de sangue, ele aparece com o nome de leucócitos. Então, os glóbulos brancos, a gente pode dizer que eles são os soldadinhos do corpo. Eles são responsáveis por nos defender. São eles que protegem o nosso corpo contra vírus, bactérias e outros corpos estranhos. Eles promovem uma luta, né, quando entra algum corpo estranho, algum vírus, alguma bactéria. E nós temos as plaquetas, ó, a imagem das plaquetas, né? Eles são células que ajudam o nosso sangue a coagular. O que quer dizer isso?
Quando a gente imagina um saquinho de água. Eu tenho um saquinho de água e faço um furinho. O que vai acontecer? Vai vazar a água do meu saquinho, não é isso? Até, se eu não tampar o furinho, até esvaziar o saco, vai derramando água, até aquele saquinho ficar totalmente vazio. Por que quando a gente fura o dedo, ou a gente faz, sei lá, um ferimento no joelho, né? Quando a gente é criança, a gente rala bastante o joelho. Quando a gente corta alguma parte, por que a gente não é que nem o saquinho que esvazia? Já pensou se fosse assim? A gente esvaziar, perder todo o sangue? Por que acontece isso no nosso corpo? Por uma razão, ó. As plaquetas, elas formam tipo de uma cerquinha, ó, tipo de uma rede. E elas impedem o sangue de sair. Então, isso daqui é a coagulação do sangue. Elas são responsáveis por coagular o sangue. Ou seja, toda vez que eu tenho um ferimento, alguma coisa, elas fazem uma rede, impedindo o sangue de sair, tá? Por isso que a gente tem aí a cicatrização, né? Graças às plaquetas, que são células do sangue, tá? A gente já viu, então, sobre o coração, né? Vamos falar um pouquinho sobre os caminhos que o sangue percorre. Então, a gente tem as artérias, que são as artérias que transportam o sangue do coração a outras partes do corpo. O sangue transportado pelas artérias é chamado de sangue arterial. Ele é rico em oxigênio e está representado pela cor vermelha, né? As veias são aquelas que trazem o sangue do corpo de volta ao coração. O sangue transportado pelas veias é chamado de sangue venoso. Ele é pobre em gás oxigênio, cheio de gás carbônico, por isso ele é chamado de sangue venoso. E tem os capilares, que são vasos sanguíneos muito fininhos, né? No nosso intestino nós temos capilares, que é através dele que vai absorver os nutrientes, tá? Deixa eu mostrar aqui uma imagem de capilares, ó. Eu tenho aqui esses vasos bem fininhos que foram obtidos por meio de microscópio e vão mostrar os capilares. É através desses capilares que vai acontecer a absorção dos nutrientes no intestino. E nós temos capilares em outros lugares também, no pulmão, em outros órgãos também, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, as imagens. A gente pensa que o sangue, ó, olha como que é o sangue, a formação do sangue. A gente vê aqui as artérias ou veias, né, como elas são. Os vermelhinhos que eu falei para vocês, que são os glóbulos vermelhos, são chamados também de hemácias, né? No exame de sangue aparece com o nome de hemácia. A gente tem os glóbulos brancos, responsáveis por defender o nosso corpo, são soldadinhos. E a gente tem as plaquetas, que impede que o nosso sangue vaze quando há um ferimento, tá? É através dos vasos sanguíneos que o nosso sangue vai percorrendo. Então, nós temos aqui, ó, glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. E uma curiosidade para a gente encerrar. Você sabia que um indivíduo adulto tem, em média, 5 a 6 litros de sangue? O que corresponde, né, a 3 garrafas PET de 2 litros? Um adulto tem isso de sangue. Mas a gente imagina que tem mais, né? Mas é isso. Então, gente, ó, nós vimos hoje, então, o sistema circulatório, tá bom? Como é o sangue. E agora vocês vão copiar as atividades que foram propostas aí para copiarem hoje, tá bom? Era isso. Beijos a todos.